domina, porque aquele vinho ia desequilibrar eles do caminho, ia tirar eles do caminho, que ia dominar eles, deixar eles desequilibrados daquilo ao qual ele tinha ensinado. Então nós entendemos que certo tipo de coisa não pode nos dominar, certo tipo de prática não pode dominar os nossos corações, porque é pecado, o pecado faz separação de homem e Deus, né? Então nós vamos ver algumas coisas que não pode dominar o nosso coração. Primeiro ponto que nós vemos, eu coloquei aqui, vício por revelação. 1 Samuel capítulo 28, versículo 7 diz assim: então Saul disse aos seus conselheiros: procure uma mulher que seja médica, para que eu lhe pergunte ela o que fazer. Nós vemos que Saul estava tão desesperado, que ele vai buscar uma resposta numa média, outras traduções da bruxa, feiticeira e assim vai. Mas nós vemos que ele vai buscar. Quando nós olhamos o contexto de 1 Samuel capítulo 15, nós vemos ali, quando Samuel diz para ele matar todos, ele guarda para ofertar ali, e nós vemos que ele desobedece, ele não dá ouvido à verdadeira profecia, mas ele depois se torna viciante atrás de profecia, atrás de orientação. Irmãos, o cristão ele tem que permanecer na sua fé e na palavra. Na palavra, pode dizer, dons são maravilhosos, crer, tem dons também, Deus deu pela misericórdia, mas aquilo que Deus falou no meu coração é isso. Temos que guardar os nossos corações dessas coisas. Vejamos bem que Saul ali foi rejeitado, não dá crédito à profecia verdadeira. Quantos rejeitam a palavra, vão atrás de movimentos? Isso é grave. Engana. Quando olhamos para a 2 Crônicas, capítulo 18, vemos um movimento, uma suposta revelação, e quando se olha o texto todo, 400 estavam com o espírito de engano, orientando o rei, orientando o Josafá, que fez aliança com Acabe. Nem todo movimento provém de Deus. Olhando para 1 Coríntios 14, 37, 38, a igreja dotada de dons, ela comete esse erro. Diz assim: se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. 38. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. A igreja de Coríntios era a igreja mais problemática. Ele estava rejeitando o ensinamento de Paulo, rejeitando a palavra. Quando olhamos para o capítulo 12 de Coríntios, Paulo chama eles de ignorante, porque eles não sabem manusear o dom. Mais para frente, no 14, vemos aqui que eles estão rejeitando a palavra de Deus. No capítulo 13 é chamado de carnal. No capítulo 5, eles não denunciam o pecado daquele jovem que se deu com a madrasta. Eles deixam aquele jovem, não proíbem, eles estão rejeitando a palavra. Temos que entender que a palavra é a solução para nossas vidas. Quando olhamos para a Bíblia, não recordo o capítulo, Salomão, a mulher rouba o filho da outra, porque morre, dá aquele problema lá no direito de Salomão. Salomão puxa a espada para cortar a criança, a mãe verdadeira se manifesta. A simbologia bíblica chama lá em Efésios capítulo 6, a palavra de Deus de espada do Espírito. Nós vemos que a espada, o ato de manejar a espada contra aquela criança, resolveu aquele problema. O que vai resolver os nossos problemas não é ir atrás de revelação. Se Deus quiser falar, amém, glória a Deus por isso, quem está falando. Mas não devemos caçar, ficar viciantes atrás de revelação, mas sim devemos ir atrás do verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. Sim devemos